Tântalo já tinha premeditado tudo. Ele vai e rouba a ambrosia dos deuses. E ele falou: meu filho, não és mais um menininho, e muito menos um jovem rapaz. És agora um homem, um rei. Sabes muito bem o seu lugar e o que deves fazer. Sabes muito bem a diferença entre o certo e o errado. É inconcebível que venhas à morada dos deuses e profanes assim a nossa casa. Como castigo, de agora em diante, não mais entrarás na casa dos deuses. Tua família, no entanto, não deve ser castigada. Amo os meus netos. Atlas ama a filha que, aliás, ganhou o direito de frequentar a nossa casa depois de ti, por tua causa. Eles não devem ser castigados. Eles virão. No entanto, deverás comportar-te muito bem para receber de novo a permissão de entrar na casa dos deuses. Devolva a ambrosia a Hebe. Devo vomitar a que comi também? Meu filho, ousas afrontar teu pai, não só teu pai, mas o rei de deuses imortais. Ousas ser petulante com o poderoso Júpiter. Tântalo abaixou a cabeça. Devolva a ambrosia a Hebe e vá embora daqui. Não quero ver-te tão cedo. Tântalo saiu do Olimpo humilhadíssimo, mas vamos combinar, ele foi longe demais. A família dele ficou completamente desconcertada, eles não sabiam como agir, não sabiam o que fazer. Dione começou a se despedir de todos os deuses, falou com o pai: papai, eu vou acompanhar meu marido, tá? Ele ficou desnorteado, eu não sei o que deu em sua cabeça, mas eu preciso acompanhá-lo, está bem? Atlas falou para a filha: vá, minha filha, vá, acompanhe seu marido. E os jovens, né, os filhos de Tântalo, os Tantálidas, estavam ali também desconcertados. O que deu na cabeça do pai para roubar a ambrosia? E eles estavam ali, ainda mais essa, né? O Tântalo levou dessa vez, antes já tinha sido horrível por ter sido na frente de todo mundo, dessa vez ainda foi na frente dos filhos. Enfim, eles foram para casa e Tântalo se fechou em copas e não falava com ninguém. A partir desse momento, começa dentro de Tântalo todo um processo que vai gerar o que existe em todos os signos. Em todos os signos nós veremos isso. A tragédia grega. Começa aqui a história dos Tantálidas, dos descendentes de Tântalos, que mais adiante será também a história dos Átridas, pois Atreu é também um descendente de Tântalo. É uma história dura, é uma realidade cruel, que nós até podemos pensar, isso não acontece, mas sim, acontece sim. É uma história de canibalismo, é uma história de incesto, é uma história de estupro. É uma verdadeira
tragédia grega. Não me sinto nem um pouco confortável de contar quando a tragédia chega nesse ponto, mas é importante a gente ter em mente que não podemos olhar para essas histórias com a cabeça de século XXI. Nós precisamos entender essas histórias como os gregos as compreendiam. Hoje, as pessoas vão para os estádios de futebol e quando tem o gol elas gritam, e quando não tem o gol elas também gritam e brigam e xingam e é aquela coisa, e vão para a janela e berram. O que é isso? Catarse. É uma forma que eles têm, né, que as pessoas têm de entrar em catarse. As pessoas, quando iam para as arenas, que aliás muito parecidas com os estádios, né, o teatro de arena, elas, diante das tragédias gregas, também entravam em catarse. O ser humano precisa disso, né? Essa liberação de energia. Enfim, vamos à história. Desde que saiu do Olimpo naquele dia, Tântalo começou a pensar em um plano de vingança. Ele não suportava olhar para os filhos. Ele estava se sentindo humilhado perante os filhos. Ele não suportava sequer olhar nos olhos da esposa. Díone tentou sentar e conversar com ele e chamá-lo à razão, mas ele estava tão envolvido com os próprios sentimentos que mal parava para pensar e nem sequer tentava dimensionar corretamente o que havia acontecido. Ele estava muito mais preocupado em sentir os efeitos daquela humilhação toda, principalmente pelo fato de ter sido na frente dos filhos. Ele começou a tramar planos de vingança. O tempo passa, o tempo vai passando. Ele não tem ideia do que fazer, porque o que quer que ele faça precisa atingir aos deuses. Como ele vai atingir aos deuses? Tem que ser algo divino. Só que para atingir aos deuses seria algo demoníaco. E de fato, os pensamentos de Tântalo, a revolta dele, a humilhação, estavam o levando a pensamentos monstruosos. Tântalo, então, finalmente, depois de muito tempo pensando, remoendo seus pensamentos, lambendo sua ferida, decide a vingança. Ele manda um recado aos deuses, pela família, dizendo que ele está arrependido, de que ele quer se retratar, de que ele não vai insistir para ir ao Olimpo outra vez. Pelo contrário, ele quer que os deuses venham até o palácio dele e ele vai oferecer um grande jantar aos deuses. Para isso, claro, antes, quando ele pensou nisso, ele já começou a se reaproximar dos filhos de quem ele estava muito afastado, né? Começou a se reaproximar dos filhos outra vez, começou a se reaproximar da esposa, afinal, eles seriam peça fundamental nessa vingança, porque se eles não acreditassem, eles não seriam convincentes no convite. Então, depois que ele se aproximou da esposa, se reaproximou, né, da esposa e dos filhos, ele mandou o recado. Então, quando Díone, a esposa de Tântalo, voltou ao Olimpo para visitar os deuses com Pélops e Níobe, os dois filhos, ela deu o recado. Os deuses aquilo já tinha passado há muito tempo e eles já não estavam mais irritados, e Hebe se mostrou tranquila diante da situação, falou, não, tudo bem, passou, ele teve o que ele merecia, a bronca que ele merecia, não tem problema não, nós vamos até lá. Eles já estavam até mesmo considerando a possibilidade de chamar Tântalo num outro momento de volta também,
mas o coração de Tântalo estava envenenado pela humilhação. O jantar ficou marcado. Na véspera do jantar, Tântalo chama o filho para uma caçada e, na verdade, a caça é o próprio filho. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.